A paz do Senhor Jesus. O nosso tema é a segunda vinda de Cristo e esta é a quinta aula desta série. A unidade temática a que pertence esta aula intitula-se Um Messias, Dois Povos. Esses dois povos, como sabemos, são Israel e a Igreja. Vimos na aula anterior que Jesus é o Messias, não só de um, mas de dois povos. Vimos algumas das semelhanças e diferenças entre eles. Mas o nosso principal objetivo era esclarecer o mal-entendido que é frequente encontrar. Supor que o tempo de Israel terminou, definitivamente, e que Israel foi substituído pela Igreja. Não, como vimos, há ainda lugar para Israel no calendário profético de Deus. Hoje vamos traçar no essencial o calendário profético que será consumado com a segunda vinda de Cristo. Nesse calendário profético iremos incluir Israel e a Igreja. Para tal, decidimos recorrer a uma das mais extraordinárias profecias de toda a Bíblia, a conhecida profecia de Daniel, das 70 semanas, que se encontra no capítulo 9 do livro de Daniel. Escolhemos esta profecia porque nela podemos claramente ver o desenrolar histórico e profético da nação de Israel. E também porque nesta profecia podemos encaixar o período da história da Igreja que vivemos presentemente. Ficaremos assim com uma ideia clara do papel de Israel e a Igreja desempenham no projeto de Deus que se desenvolve ao longo dos séculos. Para entendermos a profecia das 70 semanas, teremos de fazer algumas observações rápidas. A primeira é que esta profecia refere-se ao povo de Israel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Que povo é este? Israel. Isto deve ficar bem claro para todos. A segunda observação é que esta é uma daquelas profecias que se referem ao mesmo tempo não apenas a um acontecimento profético que ocorre num determinado tempo, mas a vários, que ocorrem em tempos distintos. Lembra-se da ilustração que apresentámos há algumas semanas sobre as profecias justapostas? É como se alguém olhasse para duas montanhas, uma mais próxima e outra distante, mas que são vistas como se fosse uma só. É isso que acontece com esta profecia. Daniel fala de duas grandes épocas da existência de Israel. Um tempo que vai até à morte do Messias e outra que antecede a segunda vinda, isto é, um tempo que ainda pertence ao futuro. A terceira observação é que a palavra semana deve ser, neste caso, ser interpretada não como um conjunto de 7 dias, mas um conjunto de 7 anos. Poderemos, por isso, ler 70 setes em vez de 70 semanas. Assim sendo, esta profecia define um período de tempo de 70 vezes 7, isto é, de 490 anos. Vamos agora analisar esta profecia, que se pode dividir em duas partes. Primeira parte, as primeiras 69 semanas. O período das primeiras 69 semanas subdivide-se em dois blocos. 7 semanas e 62 semanas. No primeiro bloco, 7 semanas, 49 anos, lemos assim: desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém. O ponto de partida desta contagem de anos é a ordem para restaurar. Que ordem é esta? Restaurar o quê? Lembremos que Daniel, quando recebeu esta revelação, estava a interceder pelo seu povo Israel, que se encontrava no exílio. A oração do profeta era que o Senhor restaurasse o povo, fazendo-o regressar à terra. Por isso, a restauração refere-se ao regresso do povo de Israel à sua terra. Quando aconteceu isso? Quando saiu a ordem para o povo de Israel regressar do exílio. Há um consenso, segundo o qual a autorização de regresso de Israel à sua terra ocorreu com o decreto de Artaxerxes. Foi a partir dessa data que se iniciou o processo da restauração de Israel, que foi bastante penoso. Como a profecia previu, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Segundo bloco,
62 semanas, 434 anos. Depois deste primeiro tempo, em que o templo e os muros de Jerusalém foram reconstruídos, seguiram-se 434 anos até ao Messias. Quem é o Messias? Daniel não sabia. Mas nós hoje sabemos identificá-lo. É Jesus de Nazaré. Significa isto, portanto, que desde o decreto de Artaxerxes até Cristo decorrem 483 anos. Façamos as contas. 7 vezes 7 mais 62 vezes 7 igual a 483 anos. É claro que há aqui um pormenor importante. É que o calendário judaico não é exatamente igual ao que usamos hoje, que é chamado calendário gregoriano. O calendário judaico contabiliza apenas 360 dias por ano. O nosso calendário tem 365 dias, fora os anos bissextos. Saltando por cima dos cálculos mais detalhados, diremos que estas 69 semanas de anos, contadas a partir do decreto de Artaxerxes, terminam por volta dos anos 33 da nossa era. Isto é, terminam quando o Senhor Jesus deveria ter à volta de 33 anos. Ora, o que é que sucedeu quando Jesus tinha 33 anos? Leiamos o que Daniel profetiza a seguir. E depois das 62 semanas será cortado o Messias. Outra tradução é mais explícita. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. Daniel 9:26. O Messias será cortado ou será morto. Que profecia extraordinária, feita cerca de 600 anos antes de Cristo. Mas a profecia continua. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. A cidade só pode ser Jerusalém. O santuário só pode ser o templo. Então Daniel aqui profetiza sobre o que aconteceu no ano 70. A destruição da cidade de Jerusalém, incluindo o templo, às mãos dos exércitos de Roma. O príncipe é Tito, filho do imperador Vespasiano. Foi Tito quem comandou as tropas romanas que cercaram Jerusalém durante cerca de 3 anos e finalmente entraram na cidade e incendiaram-na, incluindo o templo. Podemos dizer que esta é a primeira parte da profecia. 69 semanas de anos que vão até à primeira vinda de Cristo e incluem a destruição de Jerusalém. É bom ter sempre em mente que a profecia diz respeito a Israel. Vamos agora prestar atenção a algo muito importante. Se, como alguns pretendem erradamente, Deus não tivesse mais nenhum plano profético para Israel, a profecia terminaria aqui. Só que ainda falta uma semana de anos para completar as 70 semanas. Falta a última, a 70ª semana. Vamos então passar à análise desta segunda parte da profecia. Escreve o profeta, e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até à consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel 9, 24 a 27. Recordemos o que falámos sobre as profecias duplas ou justapostas. É como se Daniel descrevesse uma montanha, mas na realidade são duas sobrepostas. Entre a primeira parte da profecia, isto é, as primeiras 69 semanas, e a última semana, há um salto no tempo. Vimos noutra aula que esta fusão de dois tempos proféticos numa mesma profecia é frequente no Velho Testamento. As 69 semanas, como vimos, já se cumpriram. O período de tempo das 69 semanas é contado até ao Messias, que veio à Terra há 2000 anos. Mas a última semana ainda está por cumprir. Há 7 anos da vida de Israel que ainda se irão cumprir. E que 7 anos serão? 7 anos cheios de acontecimentos que até hoje o mundo não experimentou. E o que sucede entre as 69 semanas e a 70ª? Entre as 69 semanas e a 70ª semana, há, como já dissemos, um salto no tempo. Há um longo intervalo, pelo menos de 2000 anos. O que é que existe neste intervalo de tempo? Obviamente a Igreja. Mas por que não fala Daniel a respeito da Igreja?
Porque a profecia das 70 semanas diz respeito a Israel, não à Igreja. Os irmãos entendem? Daniel não recebeu nenhuma revelação sobre a Igreja, mas sobre o seu povo Israel. A Igreja era um mistério, um segredo que no tempo de Daniel ainda estava guardado. Por isso Daniel não viu a Igreja nas suas profecias. Então, no nosso calendário profético, podemos colocar 49 anos mais 434 anos. No final destes 483 anos, surge o Messias, que é tirado, referência à crucificação. Dá-se a destruição de Jerusalém. O que vem a seguir? Como já dissemos, Daniel não viu, mas nós sabemos o que é. É a Igreja de Cristo. Isto é, depois da primeira vinda de Cristo, é como se Deus abrisse um longo parênteses. A 70ª semana poderia ter acontecido logo, mas Deus abriu um parênteses, como que suspendeu o tempo. Deus parou o relógio profético com um objetivo: dar uma oportunidade de salvação aos povos gentios. E assim nasceu a Igreja. É o tempo que vivemos hoje, o tempo da paciência de Deus, o tempo da graça. Jesus não voltará até que o número dos remidos se complete. Como disse o apóstolo Pedro, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro 3, 9 e 10. É este o tempo que vivemos hoje, o tempo dos gentios, que pode encerrar-se a qualquer instante. E quando este parênteses se fechar, vai recomeçar a contagem do tempo profético para Israel. Será um tempo relativamente curto, apenas uma semana de anos, isto é, um período de 7 anos. O que acontecerá nesta última semana? Voltemos à última parte da profecia de Daniel, capítulo 9. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até à consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel 9, 27. Também aqui podemos subdividir este período de tempo em 2 blocos. A primeira metade da semana e a segunda metade. Primeira metade. Cada metade tem a duração de 3 anos e meio. Se convertermos estes anos em dias, lembrando que o mês judaico tem 30 dias, obtemos 1260 dias. No livro de Apocalipse encontramos uma referência a 1260 dias. Apocalipse 11 e 12, 6. Trata-se precisamente da metade dos 7 anos de que Daniel fala. Há várias questões intrigantes nesta parte da profecia. Em primeiro lugar, quando lemos "E ele firmará aliança com muitos por uma semana", quem é ele? Aparentemente refere-se ao príncipe do versículo anterior. Já vimos que este príncipe é Tito, o comandante do exército romano que destruiu Jerusalém no ano 70. Este ele será Tito? O problema é que, como dissemos, entre as 69 semanas e a última semana há um salto no tempo. Isto é, ele ainda não se revelou. Pertence ainda ao futuro. Quem poderá ser ele? A resposta a que os estudiosos da profecia chegaram é muito simples e extremamente interessante. Será alguém que terá semelhanças com Tito. Será alguém colocado em posição de autoridade. E muito provavelmente será originário do mesmo império. Os irmãos que sabem um pouco de história dirão, mas isso é impossível. O Império Romano, seja o do Ocidente, seja o do Oriente, já acabou há muitos séculos. É bem verdade. Mas várias profecias, que não vamos hoje aqui abordar, indicam que nos últimos dias haverá uma espécie de ressurgimento do Império de Roma. Certamente não sobre a mesma exata forma, mas com contornos muito semelhantes. Ao longo da história, houve várias tentativas de reconstrução do Império Romano, mas todas fracassaram. Será que podemos, nos nossos dias, discernir algo que se assemelhe a esse Império reconstruído? A resposta é sim,
E nós, como portugueses, sabemos bem do que estamos a falar, porque fazemos parte dele. Referimos-nos à União Europeia, que deu os seus primeiros passos em 1952 e depois em 1957, quando foi assinado o Tratado de Roma. Inicialmente faziam parte da Comunidade Europeia a República Federal da Alemanha, a França, a Itália, a Bélgica, os Países Baixos e o Luxemburgo. Portugal aderiu à comunidade em 1986 e hoje pertencem à União 27 países, com tendência para aumentar. Estes países localizam-se em grande medida no território que outrora pertenceu ao Império Romano. Inicialmente, os objetivos da União Europeia eram sobretudo de natureza económica, mas ultimamente têm aumentado fortemente as pressões para que esta União seja transformada numa verdadeira federação de nações, unida não apenas economicamente, mas também politicamente e até militarmente. Então este ele terá muito provavelmente origem nesta grande Europa, de que, de certo modo, faz reviver o império que existiu durante séculos nesta parte do mundo. Será um líder político europeu de grande influência. Em segundo lugar, que aliança é esta que este governante de provável origem europeia irá firmar? Lemos que este líder será um habilidoso diplomata, porque a aliança que vai estabelecer será com muitos. Há zonas do mundo em conflitos constantes ou latentes. Uma dessas zonas é o Médio Oriente, cujo centro é Israel. Certamente que a aliança deste líder político irá incluir Israel. O irmão já reparou como todos tentam fazer alianças que incluam Israel e como todas essas tentativas têm falhado? Mas virá um dia em que Israel fará aliança com esse líder. Esse será o momento em que a última semana de anos recomeça a contar. Quando esse tratado político for assinado por Israel, o relógio de Deus voltará a funcionar. Segunda metade. Sob o governo desse líder de origem europeia, mas de influência mundial, haverá um tempo de aparente paz e prosperidade. Israel, que hoje vive em constante sobressalto, sentir-se-á seguro. Mas a palavra de Deus adverte, pois que, quando disserem há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. 1 Tessalonicenses 5:3. Israel nunca poderá conhecer paz verdadeira e durável sem ser através do seu Messias. Lembram-se de quando Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho? Naquele dia Israel podia ter alcançado paz real, se tivesse recebido o Messias. Mas rejeitou e por isso não conhece paz. Não admira que Jesus tenha chorado sobre Jerusalém e dito: "Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos." Lucas 19:42. Por isso, quando Israel assinar este fatídico tratado de paz, estará a fazer um compromisso não com o verdadeiro Cristo, mas com um falso Cristo, isto é, com o anticristo. Nos primeiros 3 anos e meio, aparentemente, tudo correrá bem. Inclusive, Israel terá direito a reedificar o seu templo em Jerusalém. Já imaginaram a alegria daquele povo ao poder de novo cultuar no templo depois de 2000 anos do último templo ter sido destruído? Mas Daniel mostra que algo catastrófico vai acontecer na metade daqueles 7 anos. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até à consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel 9:27. O templo estará em pleno funcionamento. Será então que este líder político, que é o anticristo, entrará no templo e exigirá algo inimaginável para um judeu. Ele quer ser adorado como se fosse Deus. Este homem estará possuído pelo espírito daquele que um dia, na eternidade, quis tornar-se igual a Deus. Por isso, esse ser criado foi banido da presença de Deus e condenado à treva eterna. E agora, no corpo daquele homem, volta a assumir o seu desejo perene, ser igual a Deus que o criou. Que insensatez!
De repente Israel vai ver o seu templo profanado por aquele homem. Certamente Israel não irá aceitar ajoelhar-se diante dele para o adorar. Virão tempos muito difíceis para Israel e para o mundo inteiro. Por esse motivo, esta segunda metade dos 7 anos é chamada a Grande Tribulação. Haverá muita dor, perseguições, morte e eventos extraordinários que são descritos em muitos outros textos proféticos. Para concluirmos esta análise breve da profecia das 70 semanas, queremos apenas deixar uma nota final. Este tempo de tribulação findará rapidamente. Serão 3 anos e meio de intensa dor que o mundo não conheceu até agora. Mas terminará de forma gloriosa quando o verdadeiro Messias se manifestar. Assim será, segundo as profecias, ao terminar a 70ª semana, Jesus voltará. É o momento da parousia, da aparição visível do Messias. Ele virá livrar o seu povo de uma iminente destruição. E uma nova era começará na Terra. 1000 anos de paz e justiça terão início. O mundo só conheceu até hoje o governo humano. Agora vai conhecer o governo messiânico. Passados estes 1000 anos, sob o governo do Messias, haverá uma nova criação, novos céus e nova terra. Mas sobre isso falaremos noutra oportunidade. Queremos que hoje alcançamos o nosso objetivo. Desenhar o calendário profético onde Israel e a Igreja seguem o seu destino. Hoje incidimos a nossa atenção mais sobre Israel. Na próxima aula iremos falar mais sobre a Igreja. Até lá, que a paz verdadeira do Senhor Jesus, do nosso Messias, fique com cada um de nós. Amém.